Gálatas 1, de 6 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, pregue a vocês, ou um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Porque eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Senhor, com muito temor, nos aproximamos da Tua palavra e pedimos agora que o Senhor, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, traga-nos todo o entendimento para compreendermos o que o Senhor tem para falar conosco. Dá-nos, ó Deus, ouvidos, Pai, que estejam limpos para ouvir a voz do Senhor nessa noite e um coração aberto para recebermos a Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estava hoje pela manhã, também estamos trabalhando na escola dominical, a carta aos Gálatas. Entendo numa direção de Deus, entendo que estamos observando, dentro do tempo que estamos vivendo, estudando uma das cartas mais decisivas para o crescimento da igreja na época, uma das cartas mais contundentes e combativas que Paulo escreveu. Há entre os estudiosos a convicção mais certeira de todas de que realmente Paulo escreve essa carta e a escreve para corrigir os caminhos da igreja. A igreja precisa ser corrigida. Porque muitas vezes, irmãos, como a igreja é formada por pessoas e pessoas são movidas por paixões. Vou dizer novamente para que você preste bem atenção. A igreja precisa ser corrigida, porque a igreja é formada por pessoas e pessoas são movidas por paixões. E as nossas paixões, muitas vezes, nos impedem de entender a vontade de Deus, porque a confundimos com a nossa vontade. Fomos chamados para fazermos a vontade de Deus. Mas, no fundo, a gente quer colocar um pouquinho da nossa vontade na vontade de Deus. Mas Jesus é claro quando Ele ensina os discípulos e diz aos discípulos assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus, portanto, tem a ver com renúncia. E renúncia é uma das coisas mais complicadas de se fazer. Porque renúncia é a decisão, por livre e espontânea vontade, de abrirmos mão do nosso querer. Muitas vezes daquilo que nos dá prazer, muitas vezes daquilo que nos é a nossa razão. A melhor maneira, já que estamos pensando sobre os namorados, os casais de namorados de 10, de 20, de 5, de 40, de 50 e assim por diante, de anos de convivência, a melhor maneira de acabar com uma discussão é quando somos capazes de abrirmos mão da nossa razão. Se eu não me engano, alguém aqui nesta igreja disse que
é melhor ter paz do que ter razão. Foi você, Sidney, que falou isso? Acho que não. Mas o que isso significa, tirando a parte engraçada dessa frase? Significa que, na verdade, meus irmãos, quando no casamento há uma discussão onde um ganha, os dois perdem. Numa discussão de um casal, só ganha quando os dois ganham. Porque se um ganhar, os dois perdem. Então, quando há no casamento a disputa de quem é que tem razão, e como num cabo de guerra, um puxa para cá e o outro puxa para lá, não há vitorioso nessa disputa. Não há ninguém que ganhe nessa disputa. Porque casamento é uma caminhada a dois. Aonde não importa quem chega primeiro ou quem chega depois. O que importa é que os dois cheguem juntos. E se aplicarmos este princípio à igreja, também passamos a compreender que a igreja, por ser formada por pessoas e ser estabelecidas por meio de relacionamentos, também passamos por momentos em que nós temos uma disputa de quem tem razão. E quem já viveu mais tempo, a realidade da igreja, principalmente quem já viveu em alguns cargos de liderança, sabe que muitas vezes a igreja ela é movida por um cabo de guerra que, de um lado e de outro, isso quando não tem mais de dois lados, às vezes tem mais de dois lados, onde cada um quer impor a sua vontade, impor a sua razão e impor o seu querer. Meus irmãos, fazer igreja, ser igreja, significa cooperar com o propósito e com a obra de Deus naquilo que é melhor para o reino de Deus. Espero que vocês estejam me entendendo em cada palavra que eu estou dizendo aqui. Porque se compreendermos isso, então compreenderemos o que é e o que significa fazer parte da igreja, somar com o reino de Deus e ser verdadeiramente membros do corpo de Cristo, parte da família de Deus. Estamos juntos para chegarmos juntos. Não estamos juntos para ver quem é que chega primeiro. Meus irmãos, há muitas igrejas grandes que conduzirão um pequeno rebanho à eternidade. Há igrejas pequenas que chegarão juntos na eternidade. Não dá para saber. Jesus mesmo disse, quando fala a respeito da parábola do joio e do trigo, ele diz que somente no final nós vamos saber quem é joio e quem é trigo. E a gente fica, eu digo a vocês que tentado para colocar nome. Aquele fulano é joio, eu tenho certeza que é. Ou aquela mulher de Deus, aquela é trigo, com certeza. Irmãos, ninguém sabe. Porque na medida em que o joio e o trigo estão crescendo, são similares. Jesus na parábola diz que tem que chegar a hora da colheita para dizer quem é joio e quem é trigo. O joio e o trigo vai ser separado somente às portas da eternidade, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. E a partir disso, começo então a pensar com vocês sobre o texto que nós acabamos de ler aqui. Há aqui, meus irmãos, uma disputa de egos. Há uma disputa aqui de vontade. Há uma disputa aqui de razão. Quem é que tem razão? Quem não tem razão? Como dito já na semana passada a respeito da carta aos Gálatas, Paulo é combativo aqui nessa carta, e diferentemente de outras cartas que ele escreveu, ele não começa saudando a igreja no sentido de dizer que saudade de vocês, como é bom estar com vocês, olha, eu tenho o desejo de em breve estar na presença, na comunhão. Não, ele não diz nada disso. Paulo, ele já começa fazendo uma autodefesa do seu ministério, e ele agora começa a trabalhar a ideia de que está sendo pregado um outro evangelho na igreja aos Gálatas, igreja que ele fundou. Quando a gente fala em igreja aos Gálatas, nós estamos falando não de uma cidade, mas nós estamos falando de várias cidades em uma região chamada região da Galácia.
Para que você possa procurar no Google ou procurar mesmo no mapa, se você tiver na sua casa, procurar na internet, procure o país, Turquia, e a região da Galácia ela vai ficar mais ou menos ali, do centro da Turquia ao sul da Turquia. É essa região aonde nós estamos localizados aqui quando pensamos e estudamos essa carta, a carta aos Gálatas. Só para que você possa se localizar e procurar no mapa depois. Então Paulo passa por várias cidades ali, pregando o evangelho, muitas conversões aconteceram ali. Foi inclusive na região da Galácia, numa cidade chamada Antioquia da Pisídia, que os seguidores de Jesus vão ser chamados de cristãos pela primeira vez. É também numa dessas cidades onde Paulo, Barnabé e Saulo estão pregando, que Saulo vai se apresentar, ou vai ser apresentado como Paulo pela primeira vez, e depois disso não mais é chamado de Saulo, e então ele passa a ser o grande apóstolo Paulo, que vai nas sinagogas, que vai pregar o evangelho, que vai anunciar com coragem, com ousadia, e muitos judeus e não judeus vão se convertendo, e a igreja vai se estabelecendo ali naquele lugar. Se nós olharmos ali no capítulo 13 e no capítulo 14, nós vamos enxergar Paulo quando chega na cidade de Antioquia da Pisídia, essa cidade que eu acabei de citar, e eles vão a uma sinagoga, e diz que eles ficam mais ou menos 1 ano por lá, pregando o evangelho e ensinando os irmãos, e lá tem um discurso onde Paulo vai fazer um apanhado histórico aos irmãos judeus que estavam ali, e ele vai anunciando e vai passando por Davi, vai passando por Abraão, vai passando pelos profetas, e ele vai trazendo um ensinamento muito profundo para chegar até Jesus e apresentar Jesus como sendo o cumprimento da promessa. Vai falar sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e vai dar a eles o entendimento que agora eles estão livres de toda a condenação. E o peso que a lei trazia agora não mais precisa pesar sobre os seus ombros, porque em Cristo eles são livres. Se nós lermos Gálatas capítulo 5, versículo 1, nós vamos encontrar a grande máxima da carta aos Gálatas, que onde Paulo diz que eles foram chamados à liberdade e que por isso eles não devem retroceder, porque uma vez que foram libertos, eles devem viver como cidadãos livres em Cristo Jesus. Aonde está então, pastor, a disputa nesta igreja? A disputa nesta igreja é que alguns cristãos que vinham do judaísmo começaram a trazer o ensino do cerimonial da lei, e de maneira mais específica eles diziam que os cristãos só seriam verdadeiramente cristãos se eles fossem circuncidados, se os homens passassem pelo rito da circuncisão, senão eles não seriam aceitos por Deus. E Paulo então começa a combater este ensino, dizendo que eles são aceitos por Deus, sim, mas são aceitos por causa de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mediante a isso, meus irmãos, e lendo este texto, Deus traz ao meu coração alguns ensinos muito preciosos. Primeiro, Paulo diz aos irmãos que ele está surpreso, porque eles estão passando muito depressa do ensino que eles receberam para este novo ensino que eles estão recebendo agora. E então ele exorta dizendo, olha, mesmo que um anjo venha trazer a vocês um ensino diferente deste que nós temos compartilhado com vocês, que nós temos ensinado vocês, este ensino não é válido. E ele chega ao absurdo de dizer, se eu mesmo for até vocês e pregar outra coisa, diferente daquilo que eu já preguei e já ensinei a vocês, não aceitem, ainda que eu mesmo fale. Paulo está dizendo a eles de uma forma muito objetiva, Paulo está dizendo a eles, só há um evangelho, só há uma mensagem, e a mensagem que eu preguei a vocês é do Cristo que foi pregado na cruz, para nos livrar e nos libertar de todo mal. Será que é tão difícil compreender isso?
Será que é tão fácil mudar de um ensino para outro? Meus irmãos, eu digo a vocês que nós somos provados nos momentos de dificuldade. Nós somos provados nos tempos da perseguição. Nós somos provados quando a nossa fé é desafiada, seja pelas circunstâncias, seja pelas pessoas. Nós só saberemos o quanto nós realmente cremos quando formos provados de alguma maneira ou por alguma situação a respeito da nossa fé, o quanto cremos de verdade. Quando, por exemplo, no passado, a igreja dos protestantes, que era assim, era chamada a igreja no começo aqui no Brasil, a igreja dos protestantes, os irmãos que aqui chegaram, eles não podiam alugar um salão para se reunirem como igreja, porque nenhuma pessoa que morasse no Brasil iria ceder um espaço para um protestante. As Bíblias dos protestantes eram rasgadas, queimadas e destruídas. Nós estamos falando de um passado não muito distante. Estamos falando de uma realidade não muito distante. Mas cristãos verdadeiros assumiram corajosamente o nome de cristãos para seguirem e avançarem. Meus irmãos, nós não sabemos ainda o que é a perseguição. Talvez teremos que passar por algum tipo de perseguição. Mas estamos sendo, meus irmãos, de uma maneira sorrateira, sendo nós questionados nos nossos valores, nos nossos princípios, na nossa fé. E talvez, como já foi uma vez no passado, talvez passemos por isso novamente. Que ser cristão e se declarar cristão pode nos fechar algumas portas. Porque seremos reconhecidos como retrógrados, porque seremos conhecidos como pessoas do passado, ou porque sofreremos chacotas no que diz respeito à nossa fé e à nossa maneira de ser e à nossa maneira de viver. Pode acontecer. E se acontecer, meus irmãos, então teremos a oportunidade de declarar o quanto somos verdadeiramente cristãos. Há uma outra coisa, queridos, que tem entrado na igreja e tem, infelizmente, sido motivo de vergonha para nós cristãos, que é um evangelho muito humanizado, um evangelho muito terrenizado, se é que existe esta palavra. Porque é um evangelho que conduz o crente apenas para as bênçãos terrenas e não faz com que o crente compreenda que mais do que as bênçãos de hoje é a segurança da eternidade que o Senhor nos oferece. Estava ouvindo uma entrevista com o apóstolo Luiz Hermínio e ele falou algo que me chamou muita atenção. Ao citar os dois ladrões da cruz, que estavam um ao lado esquerdo, o outro ao lado direito de Jesus, ele diz o seguinte, citando Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39 em diante, ele diz que um foi ouvido e o outro não. E a pergunta que ele fez foi, por que um foi ouvido e atendido e o outro não foi atendido naquilo que ele pedia? Porque Jesus atendeu, não aquele que queria descer da cruz, mas aquele que queria a eternidade. Um diz assim, Senhor, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. O que ele queria dizer com isso? Senhor, desce da cruz e tira a gente daqui também. O Senhor não é poderoso? Então tira a gente desse sofrimento, tira a gente desse processo tão doloroso, vergonhoso, humilhante, tira a gente dessa situação. O outro diz, Senhor, eu quero estar na eternidade contigo. Leva-me para o paraíso, para onde o Senhor vai. E Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo.
isso me inquietou bastante, meus irmãos, porque me fez pensar sobre Jesus atendendo um, mas não atendendo o outro. Porque, meus irmãos, nós precisamos entender que o Evangelho não é uma resposta imediatista para necessidades ou lutas ou desertos que a gente tem enfrentado no nosso dia a dia. Mas o Evangelho é, sobretudo, sobre o amanhã, sobre a eternidade, sobre a segurança de estarmos com Cristo para todo sempre. E se nós olharmos para a vida de Jesus, meus irmãos, o que nós vamos entender? O que nós vamos ver? Jesus, ele veio para pregar o arrependimento, Jesus, ele veio para anunciar o reino de Deus, e junto de Jesus nós não vemos pessoas abastadas, nós não vemos Jesus tendo muitas mordomias. Pelo contrário, ao falar a algumas pessoas, Jesus disse que ele não tinha lugar para recostar a sua cabeça. Jesus, na verdade, veio nos ensinar, meus irmãos, que ele, ao mesmo tempo que nos restabelece a comunhão com o Pai, Jesus veio nos mostrar que há algo maior e algo melhor a qualquer outra coisa que nós temos vivido aqui. Qual é o grande perigo, meus irmãos, deste evangelho terrenizado que está sendo pregado nas igrejas hoje? É porque um evangelho que deveria nos libertar das nossas paixões, nos faz ser mais apaixonados por este mundo. O evangelho que deveria nos libertar dos nossos desejos, provoca mais desejos ainda. Porque é um evangelho que te promete prosperidade terrena. É um evangelho que te promete facilidades terrenas. É um evangelho que parece aquele dia que você está morrendo de vontade de comer um doce e aparece um prato de pudim na sua mesa. Não sei se você gosta de pudim. Particularmente pudim e mousse de maracujá são sempre dois doces muito deliciosos. Mas não é o doce que mata a sua fome. Não é o doce que te traz sustância. Não é o doce que te alimenta. As respostas imediatas traz a ilusão de que a vida é fácil. Jesus nos ensina que é melhor estarmos num velório do que numa festa. Porque ao estarmos num velório, nós vamos conviver com a realidade da vida para entendermos os desafios que a vida tem. Ao estarmos numa festa, somos lubridiados, somos amortecidos naquele momento de prazer, naquele momento passageiro de felicidade que vai acabar muito depressa, em algumas horas. O que Jesus está mostrando para nós, ao levar consigo aquele que quer ir e compreende o valor da eternidade e deixa para trás aquele que simplesmente quer descer da cruz, Jesus está nos mostrando qual é o caminho que o Evangelho nos conduz. E o Evangelho não é para nos tirar dos processos doloridos da vida aqui na terra, mas o Evangelho é para nos livrar das condenações da eternidade. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus quer pegar na sua mão nessa noite para te conduzir, ainda que seja por vales escuros, pedregosos e difíceis. Mas estamos numa caminhada, onde o que vale mais a pena é o final do que o meio. O que vale mais a pena é o final do que o começo. Por isso, ergam os vossos olhos para enxergar que a promessa de Deus ainda está para se cumprir na totalidade, não aqui, mas na eternidade. Pastor, então, seguir a Jesus é viver o sofrimento da vida. Seguir a Jesus é viver a liberdade do Evangelho e a liberdade que o Evangelho nos traz. Para dizer ao seu coração que as suas paixões que te causam mal, você não precisa mais viver condenado a elas. Para te mostrar que as suas dores que parecem não ter fim, terá. Porque nossa vida aqui é como um piscar de olhos, como diz em Isaías capítulo 40, diz que a vida humana é como a erva e como a flor da erva. Seca-se e sopra nela o hálito do Senhor e ela não mais existe.
nos mostrando a brevidade da vida, ou seja, a vida passa muito depressa. Depois dos 50, então, eu imagino que passa mais depressa ainda. A vida passa depressa, passa muito rápido. A gente olha para trás e, de repente, a gente descobre que o olhar para trás está ficando cada vez mais distante. Se você começar a prestar atenção na quantidade de história que você conta, você vai ver que você já viveu bastante tempo e esse bastante tempo passou rápido demais. Mas o que é isso diante da eternidade? Nada. O Evangelho de Paulo nos faz entender, queridos, que somos chamados para algo muito maior e para uma vida muito melhor do que essa que nós temos vivido aqui. Paulo diz que aquele que prega outro evangelho deve ser considerado anátema. Anátema não é apenas maldito por uma maldição automática agora, mas diz que maldito será para todo sempre, para toda a eternidade. Aquele que anuncia outro evangelho, anuncia um outro evangelho que não o salva nem o liberta. Pelo contrário, traz sobre si condenação. Não só uma condenação para o presente, mas uma condenação para a eternidade. Certa vez eu estava na cidade de Sorriso, um jovem que eu estava acompanhando, fruto de uma amizade que nasceu num centro de recuperação. O nome dele era Fabiano, e ele me contou sobre uma experiência que a sua mãe teve. E a experiência que a sua mãe teve foi que ela estava com uma enfermidade, e essa enfermidade foi curada, porque ela tomou um ônibus numa caravana e foi até um determinado lugar, onde tinha um médium. E esse médium, ele curava as pessoas e fazia cirurgias espirituais. Ainda existe muitos médiuns e muitas pessoas que estão sendo de alguma maneira curadas por esses médiuns, através das cirurgias espirituais. Não vou entrar no mérito aqui da questão do que é e o que não é, mas a pergunta que eu digo a vocês, meus irmãos, é que ainda que sejamos curados, e essa cura não passa pela palavra de Deus, que não passa pelo Evangelho de Cristo, toda a benesse que não nos leva a reconhecer Jesus Cristo como Senhor, e a palavra de Deus, a Bíblia como sendo a palavra fiel de Deus ao nosso coração, não nos traz cura e nem salvação, mas acrescenta juízo de Deus sobre a nossa vida. Lutero disse uma palavra muito interessante, ele diz assim, que ainda que haja milagres, que ainda que haja coisas estupendas acontecendo, mas se não for confirmada pelo Evangelho, ainda não é de Deus. Porque o que é de Deus, meus irmãos, nos traz para Cristo, nos traz para a Bíblia e nos faz enxergar a eternidade, o caminho que o Senhor preparou para nós. Qual é o grande problema, meus irmãos, nisso tudo que nós estamos falando aqui? O problema nisso tudo, meus irmãos, é que nós somos tentados todos os dias a fazermos escolhas. E fazermos escolhas que nos levam para longe de Deus. O que era mais fácil para esses cristãos? Ceder. Anote essa palavra na sua mente, ceder. O que era mais fácil para eles? Ceder. Por que ceder? Porque era mais fácil ceder a uma boa convivência com um colega. Era mais fácil conceder a um amigo a amizade e caminharem juntos, sem brigas, sem discussões, sem confrontações. Mas, você acredita desse jeito? Tudo bem. E aí o amigo diz para ele, olha, o que custa você passar pela circuncisão? Você vai ter o sinal de Deus na sua vida. Ele diz, tudo bem, então vamos fazer a circuncisão. Afinal de contas, é algo que vai ser rápido e vai dar tudo certo. E então eles cediam à circuncisão. Depois eles cediam a outras coisas. Depois eles cediam a outras coisas. E quando eles vinham, cada vez que passava, cada dia eles estavam mais longe da vontade de Deus, da palavra de Deus, da libertação de Deus,
Porque, meus irmãos, se há outra maneira de Deus salvar o homem que não seja pela cruz de Cristo, Deus se torna o Deus mais terrível que possa existir. Porque tendo outra maneira, Ele fez questão de entregar o seu Filho para morrer na cruz. Se existe, mas não existe. O único caminho de salvação é Jesus, por isso Jesus morreu na cruz do Calvário. Termino, meus irmãos, a mensagem de hoje fazendo um apelo a você. Quando os dias forem difíceis e as facilidades se apresentarem diante de você, continue firme com Jesus. Se as tentações baterem à sua porta, tentando fazer você ceder por alguma maneira e abrir mão dos ensinos da palavra de Deus, fique firme na palavra de Deus, não ceda. Porque, meus irmãos, nada que nós conseguirmos hoje valerá a pena se não estivermos na eternidade com o Senhor. Nada do que possa o mundo nos oferecer hoje vale a pena se, como consequência, a paz de Cristo for roubada do nosso coração. O pecado traz algumas vantagens que se transformam em peso e angústia no futuro. Peso e angústia, porque você que conhece o Evangelho sabe que a vontade de Deus não é o pecado. Sabe que a vontade de Deus não é ceder e nem retroceder. Sabe que a vontade de Deus é que você permaneça em Cristo, fiel ao Senhor, e permaneça com Ele cada dia e por todos os dias, até o dia da eternidade com o Senhor. Meus irmãos, quando os discípulos viram Jesus sendo crucificados, eles se fecharam numa casa. Quando eles viram que os dias passavam e nada acontecia, eles voltaram à pescaria. Meus irmãos, há um apelo constante desse pecador que existe dentro de você, para que você retroceda, para que você volte ao passado, para que você volte às práticas antigas, para que você volte ao lamaçal do pecado. Por isso, todos os dias, somos chamados a negar a nós mesmos, a tomarmos a nossa cruz e seguirmos fielmente a Jesus. Isso é fácil? Nunca foi. Nunca será. Isso é tranquilo? Nunca foi. Nunca será. Porque existe um pecador dentro de nós, que todos os dias clama pelo pecado, que todos os dias busca o pecado para saciar as suas vontades. Mas nós fomos libertos e agora nós podemos dizer não ao pecado para vivermos em santidade com o Senhor. Meu desejo nessa noite, minha oração, é que o Senhor te fortaleça, para que a partir daqui o seu caminho seja marcado pela presença de Deus e o cuidado de Deus seja sobre você. Haverá momentos difíceis, fique firme. Talvez no meio do caminho você vacile e caia. Levante-se, retome, volte ao teu primeiro amor, volte à prática das primeiras obras e continue. Porque, meus irmãos, nada valerá a pena se no final nós formos reprovados. A palavra de hoje é: levante-se, tome a sua cruz e continue firme com o Senhor Jesus. Ele vai te dar graça, Ele vai te dar o suporte, porque Ele é o teu Salvador e Ele é quem cuida de você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.